sopra sobre o pó e repousava na imensidão da terra. A natureza era contemplada pelo seu Criador. Tudo, ou quase tudo, estava pronto. Os céus, a terra, o sol, as estrelas, as plantas e os animais. Tudo aguardava o grande final da criação divina. De repente, algo espetacular começa a acontecer. Aquele pó da terra começa a se agitar de maneira cadenciada. E um sopro suave e divino pode se sentir. É o sopro do Criador, que acaba de criar o homem, e agora sopra fôlego de vida em suas narinas. E disse Deus que não era bom que o homem ficasse só. Então descaiu um sono pesado sobre ele, e de uma de suas costelas formou a mulher. Tudo era paz no jardim do Éden, jardim que o Senhor criou para pegar o homem e sua mulher. Ali não seria necessário fazer nada além de adorar ao Criador. No entanto, aquele que andava ao redor, tramido como leão faminto, provocou a queda do homem e terrível pecado. A serpente do engano levou ela a pecar e fazer com que Adão também pecasse. Agora não seria possível ao homem estar frente a frente com Deus e adorá-lo sem barreiras. Deus é santo e não tolera pecado algum. O homem foi expulso do jardim do Éden, mas não é só isso. O ser humano estava naquele momento tendo seu elo com Deus quebrado. Porém, uma promessa mudaria todo esse quadro de destruição. Serpente, por que fizeste isso? Maldita serás entre todos os animais, rastejarás sobre o teu ventre e comerás o pó todos os dias. Porém, inimizade entre tu e a mulher, e entre a tua descendência e a sua descendência. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. De ouvir tua voz.
Aquela era uma pequena aldeia da Galileia, e aquela era uma jovem, talvez como tantas outras, que sonhava em ser mãe do Messias. E foi em um momento inesperado que um anjo surgiu diante dela e lhe disse: Não tenha medo, Maria. Deus está contente com você. Você ficará grávida, dará à luz um filho, e nele porá o nome de Jesus. Ele será um grande homem, será chamado de Filho do Deus Altíssimo. E Deus fará dele rei, assim como foi o antepassado dele, o rei Davi. E ele será para todos sempre rei dos descendentes de Jacó. E o reinado dele nunca se acabará. Como é possível isso sobre? O Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Deus Altíssimo a envolverá com sua sombra. Por isso o menino será chamado de Santo e Filho de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Eis-me aqui, Senhor. Seja feita a tua vontade. Glória a Deus. E aconteceu naqueles dias que saiu um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear. José, então, saiu com Maria para Belém, para se alistar. E não encontrando ele lugar para se hospedar, e tendo já cumprido os dias para que a criança nascesse, buscaram abrigo numa estrebaria. E Maria deu à luz ao seu filho, ali mesmo, e o deitou numa manjedoura. Nascia o Rei da Glória, e o plano traçado por Deus, desde a fundação do mundo, e anunciado no jardim do Éden, começava a se desenhar. Nascia aquele que esmagaria a antiga serpente. Era chegado aquele que traria novamente o homem a Deus, em plena e total comunhão. Havia por ali alguns pastores que guardavam seu rebanho. Eles jamais imaginariam que tão próximo deles estava acontecendo o maior evento da humanidade. Jesus nasceu! Jesus nasceu! E a missão de Jesus se inicia logo após ele ser batizado por João Batista. Ele segue pelas ruas pregando a paz, o amor, o perdão. Ele cura feridas emocionais, opera milagres para as pessoas de volta à vida. Sua fama corre por toda a Judéia, Galiléia e pela Samaria. Porém, para que o maravilhoso plano salvador de Deus se cumprisse, seria preciso que um cordeiro fosse morto. Seria preciso que o seu filho fosse sacrificado. Jesus deveria pagar o preço do resgate de toda a humanidade. Deveria carregar sobre si o pecado do mundo. E tudo isso ele fez realmente por amor a cada um de nós. E saindo Jesus, foi como costumava para o Getsemane, onde foi traído e entregue nas mãos dos judeus.
E assim começavam os passos finais para o cumprimento do plano que Deus traçara desde o princípio para a redenção da humanidade. Ali estava o prometido de Deus, o Senhor dos Senhores, aquele que estava cumprindo a promessa que o Criador fizera no Éden. Em Cristo, Deus estava reconciliando consigo o mundo. Isso inclui você. Deus pensava em você quando disse a serpente que haveria aquele que lhe esmagaria a cabeça. Foi por mim e também por você que Jesus deu sua vida naquela cruz. Mas a morte não foi o suficiente para derrotar o grande autor da vida. Ao terceiro dia, Jesus ressuscitou e depois de ter falado por muitos dias aos seus discípulos, foi recebido no céu, assentando-se à direita de Deus. E depois dessas coisas, olhei, eis que estava uma porta aberta no céu, e ouvi uma voz que me dizia: sobe aqui e mostrar-te as coisas que depois dessas devem acontecer. E logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto lá, e um assentado sobre ele, e ao redor havia anciãos que o adoravam, o que vive para todo sempre, e eles diziam: Santo, Santo, Santo! E vi um novo céu e uma nova terra,